Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Continuamos a nossa leitura do Evangelho segundo Lucas e continuamos a ler o capítulo 8º. E então vamos nos ressituar nesta leitura deste capítulo do Evangelho, já que ontem nós líamos o Evangelho da vocação de Mateus por celebrarmos a festa do apóstolo Mateus. No sábado iniciamos aquela leitura do capítulo, aliás, continuamos a leitura do capítulo 8, que iniciamos na sexta-feira, vendo que Jesus levava consigo seus discípulos, os 12, mais as mulheres. Estes eram os discípulos de Jesus. Admitia esse grupo de mulheres que ali estavam com ele. Jesus contou a parábola do semeador e, como era sábado, nós fizemos aquela leitura com um olhar particularmente mariano e contemplávamos Maria como sendo essa terra boa que acolheu a palavra. Todos nós sabemos o que aconteceu no momento da encarnação. Nós que estamos lendo o Evangelho de Lucas não podemos nos esquecer deste fato, que Maria, diante de Gabriel, ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. E nós conhecemos também a leitura da carta de São Paulo aos Hebreus, quando diz que quando o Filho de Deus, quando Jesus Cristo entra no mundo, ele diz que ele veio para fazer a vontade do Pai, que ele não quis sacrifício nem oferendas, mas lhe deu um corpo, e este corpo o Pai dá ao Filho no seio da Virgem Maria, e diz: eis-me aqui para fazer a tua vontade. E Maria repete a Gabriel exatamente essa mesma estrutura, essa mesma palavra do Filho, não é? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí nós dizemos, na vida intrauterina, quem é condicionado não é Jesus, mas quem é condicionada é Maria. Aliás, toda mulher, de algum modo, também ela fica condicionada pelo filho que ela gera. Ela não pode mais fazer tudo aquilo que ela quer. Ela começa muitas vezes a ter desejos para satisfazer a necessidade do filho que ela está gerando no seu ventre, começa a ter enjoos de coisa que ela gosta muito. Ela fica condicionada por aquele filho que está gerando. Bom, mas isso é apenas um corte para a gente voltar à cena do Evangelho de hoje. Então nós já conhecemos tudo isso, já contemplamos Maria como vimos que ela realmente é a realização desse modelo de terra boa que acolhe e que dá fruto, e o fruto 100 por 1, quem realmente dá é Jesus, porque ele é o fruto bendito do seu ventre, e ele que é o Filho unigênito de Deus, o único Filho, não é o fruto único que nasce de Maria. Mas o que é que acontece? Nele todos nós nos tornamos filhas e filhos. Ele se torna herdeiro de uma multidão e faz de nós filhos para Deus, o seu Pai. Então ele realmente é o fruto bendito que se multiplica em 100, em milhares por 1. Bom, agora nós encontramos Jesus, capítulo 8 de Lucas, capítulo 19 a 21. Aqui nos diz que a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Jesus está dizendo quem é que é sua mãe, está dizendo quem é que são seus irmãos, está deixando claro para mim e para você que você é irmão seu e que você pode até ser como mãe, porque mãe é aquela que gera. São Paulo, por exemplo, vai dizer aos Gálatas que ele os gerou como filhos e que ele sofre as dores de parto. Mas filhos em que sentido, se não como filhos espirituais? Filhos que ele gera na fé. Olha como ele se torna mãe. Ele está dizendo, né? Estou sofrendo como as dores de parto. Então ele, quase como dizer, eu estou parindo vocês em Cristo. É o que ele diz em Gálatas
4,19. Portanto, podemos nos tornar como que mães em Cristo, mãe de Cristo que você gera nos seus irmãos. Paulo vai dizer, vocês têm muitos preceptores, mas só eu gerei vocês. Olha aí, essa força materna de quem gera alguém na fé. Bom, isso fica claro, então, que Jesus está dizendo para nós sobre essa realidade que Paulo entendeu e interpretou muito bem, e Lucas, que era companheiro de Paulo, sabe muito bem do que é que está falando e cita essa palavra de Jesus. Mas às vezes o nosso olhar se distrai. O nosso olhar se distrai e nós perdemos de vista aquilo que é o fundamental, que é essa relação que nós podemos ter com a palavra que se torna fecunda na nossa vida. Se nós soubermos acolher essa palavra, nós nos tornamos íntimos de Jesus, tão íntimos que ele passa a habitar em nós, tão íntimos que através de nós ele pode ser gerado no coração das outras pessoas. Mas às vezes a gente pode se distrair, por exemplo, para dizer assim, então quer dizer que Jesus teve mais irmãos? É claro que Jesus teve mais irmãos. Você que está me ouvindo aqui agora, você é irmão de Jesus. E não é irmão de mentira, não. Você é irmão de verdade. Jesus vai dizer no dia do juízo final, tudo aquilo que vocês fizeram ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. É irmão de verdade, isso não é mentira, não. A realidade espiritual, ela é realidade, porque às vezes a gente pensa que uma realidade de natureza espiritual, virtual, fica parecendo que faz de conta, né? Uma vez eu estava aqui em Roma e uma amiga minha, Rosimeire, ela estava lá no Piauí e eu estava com um problema no meu computador e ela me perguntou se eu já tinha recebido assistência remota. Eu disse a ela que não. Ela falou, vou te mandar um link aí. Aí ela mandou o link, ela disse, faz um clique e abre. Eu abri. E ela, lá de Floriano, no Piauí, com o mouse dela, ela estava abrindo o meu computador. E eu não estava tocando em nada. Ela ia abrindo as pastas, tocando, vendo o que estava escrito. Isso era virtual. Não era real? Era real. Estava acontecendo ali diante dos meus olhos. E assim é possível nesse mundo, por exemplo, tecnológico, uma realidade como essa, né? Que é uma realidade que tem força, que tem eficácia, que realmente atua, que tem um efeito. Não é se alguém faz uma operação online, toda virtual, entra na sua conta bancária, tira o seu dinheiro, passa para a conta dele, pode roubar todo o seu dinheiro da sua conta. É um roubo real, mas foi virtual. Ninguém foi lá no banco para mexer em nada, para dar uma assinatura, e de repente aquele dinheiro pode desaparecer da sua conta, joga na conta de um outro, assim sucessivamente, e eliminar até os vestígios. O roubo é real. Mas ninguém precisou ir lá fisicamente para fazer isso. Então, fisicamente falando, nós não somos irmãos de Jesus, não nascemos do mesmo seio, ventre que ele nasceu, mas somos realmente seus irmãos pela força do Espírito. Porque foi na força do Espírito que ele foi gerado no ventre de sua mãe. Não precisou do concurso, da participação de um homem para que ele se encarnasse no ventre da sua mãe. Então, na mesma eficácia que ele se encarnou, é que eu e você nos tornamos os seus irmãos. Então, desse ponto de vista, é verdade, Jesus tem muitos irmãos, muitas irmãs. Agora, do ponto de vista linguístico e cultural, o que é que está acontecendo? Jesus, aqueles que são chamados de irmãos de Jesus, eram irmãos fisicamente de Jesus? Uma primeira teoria, alguns dizem sim, porque José era um viúvo e teria outros filhos. Então, aqueles filhos de José eram considerados irmãos de Jesus, porque irmãos de criação. Mas eu diria, há também um outro fato, que é um fato linguístico. As línguas têm as suas variantes, o seu modo de dizer as coisas. Por exemplo, aqui na Itália, quando eu quero dizer a alguém que falar do meu irmão mais velho ou de minha irmã mais velha, eu não devo dizer mio fratello, mia sorella più vecchio. A gente diz il fratello maggiore,
Maggiore significa maior. Só que na língua portuguesa a gente não usa maior com essa concepção, com esse modo de dizer. Não é maior, tem uma outra conotação, não assim temporal, muito mais física de uma medida. Olha aí, uma língua com um modo de dizer. Eu, por exemplo, vi os filhos de Dona Clarice falar da avó deles, Dona Júlia, chamando de mãe velha. Mãe velha. É a mesma forma como os franceses dizem mère ancienne, para falar da bisavó, por exemplo. Ou então, os alemães, os ingleses falam de Großmutter, os alemães, a mãe grande, para dizer isso, a avó. Mas olha aí, eles não têm como nós uma palavra para dizer avó. Precisam usar duas palavras diferentes para dizer isso. Assim também na língua de Jesus, com a palavra irmãos, era uma palavra para determinar parentes que eram parentes próximos, como primos ou parentes vizinhos, às vezes em segundo ou terceiro grau, etc. Gente ligada à família. Mesmo assim, até chamar alguém de mãe ou de pai pode ser dentro de determinadas culturas, não necessariamente falar de alguém que gerou. Eu, por exemplo, conheci Dona Jovita. Dona Jovita foi a parteira que foi chamada quando minha mãe sentiu as dores. Acontece que quando Dona Jovita chegou, foram buscar Dona Jovita na rua Viriato Lobo, foram buscar Dona Regina, uma outra parteira que morava na Nossa Senhora das Graças. As duas chegaram e eu já tinha nascido. Então tiveram que fazer as pazes entre elas. Uma me deu o banho, a outra cortou o meu umbigo primeiro e a outra me deu o banho, para não ficarem desocupadas. O certo é que eu cresci chamando Dona Jovita de Mãe Jovita, como faziam todas as outras crianças de quem ela tinha sido a parteira. Passávamos por ela e dizíamos: bença Mãe Jovita, bença Mãe Jovita. Nós a chamávamos de mãe por essa reverência que tínhamos a ela por ter sido a nossa parteira. Vejam que são dados de uma cultura. Então, se alguém me ouve chamando Jovita, dizendo Mãe Jovita, já é até um pouco estranho, porque alguém nunca coloca o nome mãe diante do nome da própria mãe. Mas alguém desinformado no futuro poderia, não conhecendo esse dado da cultura, interpretar que aquela Jovita fosse de verdade a nossa mãe biológica, quando era apenas um título de reverência àquela mulher. Portanto, com essa nota, a gente lembra esses efeitos de cultura sobre a linguagem que nós encontramos na Sagrada Escritura. Mas o importante da meditação desse dia é que nós aprendamos com Jesus que nós fazemos parte da sua família, que nós fazemos parte do seu povo, que a sua palavra gera entre nós uma fraternidade, uma relação que nos gera unidos a Ele e que nós podemos fazer com que outras pessoas também se unam a Ele, gerando outras pessoas para a fé. Minha amiga, meu amigo, um dia muito fecundo para você hoje. Quem é que você quer gerar na fé no dia de hoje? Pensa em alguém que você pode gerar a fé dentro dele, despertar a fé, o amor, a esperança e a caridade, transmitindo esses vínculos, esses laços do Espírito que habitam em você e que podem morar também em outra pessoa. Sobre ti vem a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.